Então, na verdade, ser trans é tudo aquilo que foge do binarismo, né? Ou seja, quando você não se identifica nem como homem nem como mulher, e você já foi designado desde o nascimento para ser ou homem ou mulher. Exemplo, né? Uma pessoa que nasce com pênis é designada a ser homem. E daí você não se identifica com isso. Quando você foge dessa caixinha, automaticamente você já se torna trans. Ou você não aceita, por exemplo, os papéis de gênero que são atribuídos a determinado gênero, né? Ou sexo, vamos dizer assim. Ou seja, porque o que são papéis de gênero? São atribuições dadas, definições, para que pessoas que possuem ou pênis ou vagina possam desenvolver socialmente. Então, por exemplo, assim, ó, uma pessoa que tem pênis é óbvio que gosta de futebol, é óbvio que gosta de azul. Quando você não se identifica com essas caixinhas, você também já está indo além, né? Você já está rompendo esse binarismo. Então, de certo modo, acredito que há sim uma porcentagem, digamos aí, do que é ser trans, sabe? Do que é transgredir esse espaço, que ele é muito fechado. E ele é tão fechado que hoje, socialmente, a gente teria um número muito pequeno de pessoas que caberiam nessas caixinhas. Ser trans é você nascer num corpo, né, num gênero, e a sua mente está em outro. Né? No meu caso, eu nasci com gênero feminino e depois eu descobri que a minha mente funcionava de uma forma masculina. Então, para mim, ser trans é você nascer com seu corpo diferente da sua mente. No Brasil, particularmente, a palavra travesti, né, que a gente geralmente não traduz, ela vai ser uma identidade muito voltada à identidade de pessoas transperiféricas, né? Principalmente, ela vai ser um termo que vai trazer uma marginalização e é uma identidade, como muitas outras, que ela é apropriada, né? Sim, eu sou travesti mesmo e a comunidade vai usar isso de uma forma de se empoderar, né? Quando a gente nasce, a partir da nossa genitália, na nossa sociedade, né, que entende que a genitália define o gênero, né? Então, quando se nasce com uma vagina, automaticamente isso é uma menina. Quando se nasce com pênis, automaticamente a sociedade entende que é um menino. Daí quando ocorre a quebra desse ser menina porque tenho vagina ou de ser um menino porque tenho pênis, a sociedade entra em choque, porque aí surgem as pessoas que são transgêneros, né? Que tem aquele, não vou dizer um conflito com o gênero, mas rompe a barreira do que é ser gênero a partir de uma genitália. Então, para as pessoas trans, no meu exemplo, né, eu nasci com uma genitália feminina, mas o meu entendimento, ou seja, a minha identidade de gênero, ela vai se expressar enquanto masculina. Então, a identidade de gênero é uma coisa que está na nossa cabeça, assim como a sexualidade está aqui no nosso coração, e assim como o sexo biológico está nas nossas pernas, por assim dizer, né? Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, para uma pessoa trans, ela vai ter um entendimento aqui e ela só vai querer, a partir do tempo, reformar a sua casa, que é o seu corpo, a partir do seu entendimento dela mesma, né? Então, daí a gente pode colocar aqui uma pessoa transexual, que é como eu me denomino, né? Eu sou um homem transexual. É aquela pessoa que busca adaptar o seu entendimento de identidade para sua casa, para o seu corpo. Então busca mudanças. Não necessariamente as pessoas transexuais, como se entende, é aquela pessoa que quer fazer diversas cirurgias para fazer com que o corpo seja idêntico ao de uma pessoa cisgênera, né? Mas é uma pessoa que busca a transformação, a mudança contínua. Assim como uma pessoa transgênero pode ser travesti, né? Mulheres travestis, e cross-dressings, né? Então tem todas essas denominações de identidade de gênero que não tem nada a ver com como o corpo está, né? Para mim, ser trans tem isso tanto de trans como transição, como trans como transformação. E eu acho que são duas coisas, assim, eu acho que envolve muito sobre a questão da mudança. É me colocar mais, assim, no lugar certo, assim, no lugar que eu me sinto mais confortável estando. Que me traz mais felicidade, assim, mais felicidade através da maneira de como eu me expresso, da maneira de como eu sou tratado, de como eu sou visto. Por enquanto aqui a gente pensando em travestis e transexuais,
a gente vai pensar de pessoas que foram designadas, né, no seu nascimento, designaram um sexo para essa pessoa, ou um gênero, né, e que essa pessoa não se identifica com esse sexo ou com esse gênero, né? Então, por exemplo, se numa certidão que está escrito masculino ou feminino, aquela pessoa ali não vai se identificar. A partir do momento que ela consegue se manifestar, né, ela não se identifica com aquele gênero, então ela vai buscar uma identificação com o gênero que é mais adequado a ela, né? Então, aí a gente vai vir no grande guarda-chuva da transgeneridade, né, que a gente tem, que vão vir outras identidades, como gêneros fluidos, os não binários, agêneros e tantas outras identidades. Mas eu acho que o importante é a gente estar aberta a questionar e a observar, que é muito evidente, todo mundo conhece, já viu uma pessoa trans, mas olhar com acolhimento. E sofre por ser afeminado, a gente pode dizer que ela é mais transfóbica do que homofóbica. Porque homofóbico, ele é quando eu sei com quem você se relaciona. Exato. Ou seja, você está andando na rua de mão dada com outro cara e daí você apanha por isso. Isso é homofobia. Isso é homofobia. Agora, pela forma com que a pessoa se expressa, já entra na transfobia. A gente vive numa sociedade hoje que não sabe muito bem o que é trans, né? Eu acho que o nosso maior desafio, o meu maior desafio, é eu ter que explicar o que é ser trans, né? Hoje, cara, hoje tem Google, né? Eu acho que se as pessoas não sabem, eu acho que a primeira coisa vai lá e pesquisa, sabe? Embora eu entenda que para as pessoas é só mais uma pergunta, mas para nós é a nossa existência, sabe? E é tipo uma pessoa perguntando o que é ser trans, é tipo assim, você não sabe que eu existo. Então é meio que um sentimento de você não pertencer, mas ao mesmo tempo você pertence. É muito estranho isso. Quando você tem que explicar o que é você, entendeu? O que é a tua existência, né? Meu nome é Rafael Luiz, eu tenho 18 anos, eu sou taurino e a minha trajetória, ela começa no início, né? Ela começa na infância, quando a gente se percebe, né? A partir dos 5 anos em diante, as coisas começam a ficar muito marcantes na nossa vida, né? E algumas coisas a gente vai levando para a vida. Então, a minha trajetória começa quando eu era criança. E a infância, para quem é uma pessoa trans, ela é muito importante, porque é aquele momento em que a gente tenta se descobrir, mas a sociedade tenta nos inibir, né? Tenta nos abafar. Então, eu posso dizer que a minha trajetória, ela sempre se deu por dois, por causa dessa questão da transexualidade, né? Então, a minha trajetória sempre foi duas, né? Então, eu era para a sociedade uma pessoa que eles desejavam, até para não, né, isso não refletir em mim, né? Então, eu não ser violentado, esses tipos de coisa que acarreta para quem é uma pessoa trans quando se fala que se é, né, na infância. Então, daí eu vivi a minha vida a partir da expectativa das pessoas e da sociedade quando eu falava com elas. Mas no meu mundo, sozinho e encoberto, por assim dizer, né, essa viagem que a gente faz de nós mesmos, eu era o Rafael Luiz, eu tinha os meus desejos, eu tinha os meus entendimentos e eu tinha os meus escritos, né, quando eu era criança, eu escrevia para tentar fugir da realidade que me inibia. Eu tenho 20 anos e desses 20 anos eu vivi como mulher socialmente por 20 anos. Eu comecei a existir socialmente como homem, pedi que me chamassem de Roberto, pelo meu pronome masculino, no final do ano passado. Então, a parte da minha existência foi como mulher no mundo, assim. E muitas vezes na rua eu sou confundido como mulher, porque eu não tomo hormônio ainda, e eu ainda tenho peito, e essas coisas assim. Então, eu tô bem no início da transição ainda, mas recentemente muitas coisas mudaram na minha vida, porque a maior parte do tempo eu fui uma pessoa muito retraída assim, em mim mesmo e meio com medo de ter experiências e talvez de ir atrás e de vestir uma coisa assim e falar eu quero viver isso e eu quero ter essa intensidade assim, sabe? Eu ficava mais com medo. Então,
por maior parte da minha vida, assim, eu só meio que me conformava, assim, com ter cabelo comprido, com usar roupa feminina. E não é que eu não gostava, mas eu me conformava, sabe? Porque era normal, porque eu nunca questionei, porque é o que todo mundo faz, é o que toda mulher faz. E aí depois eu comecei assim, quando eu comecei a cortar o cabelo mais curto, eu fui cortando vários níveis, assim, tinha até aqui, aí depois foi até aqui, enfim, fui subindo, né? E aí eu comecei a usar roupa masculina também, eu percebi, cara, isso é bom. E é uma sensação muito diferente de tu usar roupa feminina só porque foi que tu usou a tua vida inteira. E aí tu começa a usar isso e percebe, isso é bom, e isso me dá prazer de usar, não é só uma roupa. Então eu me vejo, enquanto pessoa LGBT, como uma bicha preta, né? E de pensar nessa bicha preta com uma identidade que não é masculina, uma identidade feminina, né? E é uma identidade que ela vai estar marcada pela raça, né? Por eu ser uma pessoa negra, eu acredito que a forma como o gênero vai ser lido no meu corpo, ele não vai ser uma forma como o gênero vai ser lido no corpo branco. Então eu acredito que, antes de tudo, eu sou uma pessoa negra, né? Antes de ser uma pessoa trans, eu sou uma pessoa negra. Então, para mim, ser bicha preta é uma afirmação de identidade maior, assim. Eu nasci no interior, né, numa cidade onde tinha 300 pessoas. E eu vivi lá durante 12 anos. E lá, então, eu nasci em 1986. Então, até 2000, 2002, eu fiquei nessa cidade, então eu não tinha muita informação sobre nada, né? Mas porque era uma vila, então a gente vivia ali de igual para igual, mas eu sempre senti que eu era diferente, não sabia identificar o que, né? É um sentimento muito profundo, sabe? Só que eu não tinha espelhos para eu conseguir me identificar, né? Eu não sabia que isso existia. Então, quando você não tem informação, você simplesmente é você, né? Só que com um sentimento muito estranho, né? Quando eu tinha meus 11 anos, foi onde eu entrei na minha puberdade. Aquilo ali pra mim foi um susto, né? Tanto é que eu até escolhi não comentar pra ninguém o que tinha acontecido, né? Comigo ali, né, nesse período. Coisas que acontecem com meninas, né? Enfim, quando tem a sua primeira ovulação, né? Então, foi bem difícil, sabe? Eu aceitar aquilo, porque não fazia parte de mim, e também achava estranho, só que eu não entendia mesmo assim o que estava acontecendo. Mudei de cidade, fui para outra cidade, fiquei lá 2 anos. Até então também não entendia, mas sabia o que eu gostava, né? O que eu me identificava, que era o perfil masculino, né? E foi onde eu vim para Floripa. Daí eu tinha 15 anos de idade, hoje eu tô com 32. Então, com 15 anos, aqui Floripa é outra vibe, né? Então eu consegui ser eu, né, num certo grau, né, de conhecimento e maturidade também, para me entender, enfim, começar a me expressar da forma como eu quero. Então, na verdade, quando eu comecei a sentir diferença, eu estava dentro do seio familiar, que ele era muito ligado à igreja. Então eu tinha coisas dentro de mim que conflitavam muito. A não aceitação, por exemplo, deste lugar, né? Eu não me aceitava enquanto uma pessoa trans, e eu não me aceitei enquanto pessoa trans até 2004. Para mim, eu carregava um peso muito grande de que eu iria para o inferno, de que eu estava condenada, de que Deus ia me amaldiçoar, de que eu ia penar a minha vida toda por causa disso, enfim. E, na verdade, eu estava criando o meu próprio inferno, porque o inferno ele já começava dentro dessa jogada. Então eu tentei lutar várias vezes para que isso não acontecesse, assim. Quando eu comecei a perceber as diferenças, minha família já tinha percebido algumas coisas, né?
E daí, de forma castrativa e punitiva, havia uma cobrança. Tipo, você não pode ter determinada atitude porque isso foge da norma, né? Eu gosto agora da estética que eu tenho e da aparência. E eu acho que isso define parte do que eu sou agora. Porque isso é uma evolução, assim, que eu até queria ter feito mais cedo na minha vida. Eu queria ter experimentado isso mais cedo, mais, sabe, ter explorado mais essa possibilidade na minha vida. Eu fiquei muito tempo me questionando nisso tudo antes de começar a fazer coisas assim a respeito e tal. Eu comecei a me questionar desses aspectos lá por 2017, mas era muito mais na minha cabeça. Porque na minha cabeça também eu pensava que, não, eu preciso resolver outras coisas da minha vida, eu preciso saber o que eu vou fazer, se eu vou para a universidade, se eu vou conseguir um emprego, sei lá o quê, sei lá o quê. E nisso eu fiquei meio deixando isso de lado até o momento em que eu percebi, não, eu preciso lidar com isso, eu preciso lidar com esses sentimentos, eu preciso fazer algo a respeito do que eu tô sentindo. E eu fiz. E isso realmente é parte de quem eu sou agora. E eu sinto assim que se por qualquer motivo que fosse eu precisasse assim assumir uma forma feminina de volta, eu realmente não conseguiria. Embora antes eu não sofresse com a estética feminina, porque foi o que eu sempre usei. Agora que eu uso a estética masculina, se eu tivesse que voltar, ou se de alguma maneira alguém quisesse me impor, eu ia falar, nem pensar. Porque essa é a minha evolução, sabe? Perceber que, nossa, ok, isso é muito melhor pra mim. E eu comecei a entender essa questão da violência para as pessoas trans a partir do momento que fui me inserindo nesses espaços, que fui entendendo que havia pessoas transgêneras, né? E quando eu entendi lá pelos meus 16 anos que existia essa possibilidade, mas já com 10 anos eu já me entendia no meu mundo solitário enquanto um homem, né? Mas eu não falava, eu sou um menino para minha mãe, porque senão ela acharia estranha a minha família também. Mas lá pelos meus 16 anos eu tive o primeiro contato com uma pessoa, com uma travesti, que estava pela rua, no meu bairro. Daí eu parei e comecei a conversar com ela, porque eu tinha muita curiosidade para saber sobre aquele corpo, saber sobre aquela pessoa. Então daí a gente começou a conversar. E a partir desse primeiro contato que eu tive com ela, com 16 anos, eu entendi que tudo aquilo que eu sentia tinha um significado, que aquilo não era coisa da minha cabeça, como muitas vezes eu pensei em, não, isso só pode ser coisa da minha cabeça porque eu imagino um mundo que não exista para mim. E daí ela começou a falar sobre toda a trajetória da vida dela, sobre como a família dela lidou com tudo isso, né, que ela sofreu muito desde a adolescência, que ela teve que sair de casa porque a mãe não entendia, o pai batia nela, e esse tipo de coisa. Ela teve que sair de casa e acabou indo pra prostituição, né? Então daí eu comecei a entender que aquela população existia, a população das travestis, assim como a população dos transexuais e dos transgêneros, né? Daí eu comecei a entender que tudo fazia sentido, que eu poderia existir. Na minha identidade vem dessa bicha preta que é transviada, que, né, vai ter essa expressão da feminilidade que não vai ser só na voz, não vai ser só no gesto, vai vir também da minha forma de me colocar no mundo, né? Como uma identidade feminina, mesmo que não seja... Eu não me coloco como uma pessoa binária. Às vezes eu sou percebida como uma mulher negra, né? E eu vejo, vamos ver o que eu faço nesses lugares em que eu sou vista como uma mulher negra, né? Porque vai muito das pessoas quererem saber e tal, e de querer que os espaços tenham uma pluralidade de pensamentos. Então eu às vezes... vou para esses espaços, eu sempre estou em contato com mulheres negras por ambientes feministas, né? No feminismo negro eu me aproximo bastante, eu me envolvo muito com as questões de gênero e raça, né? Então, para mim, estar entre as mulheres negras é também estar num grupo que eu me vejo, que eu me acolho, né? Mas ao mesmo tempo eu não reivindico essa identidade de mulher, eu não reivindico esse título, né? Eu sou uma pessoa que me relaciono com homens e mulheres, né? E eu não consigo ver a distinção entre um menino e uma menina. Porque o que faz eu me relacionar com a pessoa é o estado afetivo que eu alcanço com ela, ou o bem que ela pode me proporcionar e vice-versa, né? E não necessariamente pelo órgão sexual, né? É aquela coisa assim, tem um pacote, um presente.
né? Você ganha um presente embrulhado. Aí quando você desembrulha o presente que você vê o que é, aí sim você, né? Você vai brincar da forma que se brinca com o brinquedo. Então é mais ou menos isso, assim, né? E eu acredito também que as pessoas, elas se apaixonam por aquilo que está dentro da pessoa e não pelo corpo físico, né? E pelo menos comigo é assim. E era um conflito que eu tinha, porque eu não achava errado eu gostar de meninos e meninas. Eu não via isso como um problema, por mais que a igreja julgasse de certo modo, né? E de certo modo não, ela julga. Mas a questão da transexualidade aí sim era uma questão que era um peso para mim, né? Até porque eu desde criança eu tinha o desejo de ser padre, então eu já não poderia ser padre, já não poderia ocupar esse lugar. E me inseri nos espaços de militância, né, com o Movimento Negro Unificado de Santa Catarina há 2 anos atrás. Então foi basicamente com 16 anos também. E daí eu me inseri nesse movimento LGBT, do qual eu não sou tão incisivo, mas em que eu ajudo a causa, né, da população trans e da população em geral relacionada à sexualidade. Daí eu comecei a me inserir nesses espaços e entender que a comunidade LGBT, ela também tinha divergências. E essas divergências muitas vezes se dava pela questão do gênero muito mais do que pela questão da sexualidade. Então, a gente ter um gênero que difere do normativo, difere da cisnormatividade, é muito conflitante para quem é LGBT. Porque daí não sabe como lidar, como se portar. Então daí eu comecei a entender isso e comecei a militar por essa causa. A dizer que eu era, bater no peito e falar, não, eu sou um homem transexual, eu quero ser respeitado. E para além disso, eu quero a minha identidade vista e ouvida, né? Que é uma coisa que a gente pouco tem, que é a questão da fala, da voz. Minha família é conservadora, religiosa, então eu passei por alguns desafios, né? Mas graças a eles, hoje, aos desafios, eu sou quem eu sou, né? Eu tive essa resiliência de superar essas dificuldades, né? De um adolescente, uma fase adulta, não sabendo o que é, muitos momentos de depressão, né? Mas depressão interna e eu não deixava ninguém perceber que eu estava com depressão. Era só eu e eu mesmo, né? E isso foi muito difícil eu comigo, sabe? Muitos momentos de violência com o meu corpo, não entendendo o que estava acontecendo, momentos de rebeldia, mas sempre sozinho, sempre fechado, né? Não conseguia botar para fora isso e nem sabia como fazer, né? Não sabia o que era. E eu descobri, e eu me entendi, eu me permiti ser quem eu sou, quando eu tinha 29 anos. Então, foi momentos de depressão constante até os 29 anos de idade, né? Passei por alguns momentos bem pesados, né, na minha vida. Mas foi onde eu consegui, com os 29 e me conhecendo melhor, olhando para dentro de mim, foi aí que deu o meu despertar, sabe? Foi aí que eu entendi o que eu era e daí eu comecei a me sentir melhor. Aí depois eu vim parar em Florianópolis e nesse período todo eu ainda não me aceitava enquanto uma pessoa trans. E engraçado que a minha vida toda ela não desenvolvia em nada. Eu não tinha nada. Eu não conseguia construir nada. Parece que tudo dava errado, sabe? E tinha algo que era uma névoa na minha vida. E foi a partir do momento que eu me aceitei que as portas se abriram. Foi muito louco isso, né? A necessidade que tem de você se olhar para dentro e se aceitar da forma com que você é, que daí as oportunidades vêm, que daí o mundo conspira a seu favor. E foi isso que comigo aconteceu. Tipo, eu que achava que eu não teria perspectiva nenhuma de vida, conseguia alavancar uma carreira em diversas áreas com muito sucesso. E isso eu sempre falo para as pessoas, assim, que elas, o que eu faço? Eu tenho dificuldade de aceitação. E eu digo assim, tenta primeiro se aceitar. Indiferente se é uma pessoa trans, se é uma pessoa que se olha no espelho e se acha feia, se é uma pessoa gorda,
você é uma pessoa negra, porque a gente, enquanto pessoa negra, a gente também tem essa negação, né? Então, eu coloquei isso, né? Eu sempre falo assim, ó, se aceita primeiro, que o resto vem. Eu me percebo como uma identidade assim, que vai ter a ver que a Linda Quebrada, né, que é uma bicha travesti, né, ela se coloca como bicha travesti, muito de eu me perceber bicha preta transviada vem de perceber várias bichas pretas e como elas se denominam, como elas se colocam, e o bicha travesti foi algo que me chamou a atenção pela essa possibilidade da dúvida, né, de se questionar o tempo inteiro, de que nada é definido. Então essa é a minha verdade, né? É a verdade de algumas, não de todas. E a minha questão com a minha família, já com 16 anos, quando eu conversei com essa menina travesti, que estava andando pelo meu bairro, eu comecei a perceber eu comecei a imaginar, né, como seria a reação da minha família se eu falasse naquele momento após a nossa conversa. Daí eu comecei a imaginar, daí eu coloquei, será que a minha mãe vai me expulsar de casa? Será que eu vou ser jogada, assim, eu vou ser deixada da família, eu não vou ter mais a atenção que eu tinha por ser uma pessoa esforçada e uma pessoa inteligente? Será que as pessoas elas vão me respeitar pelo que eu sou? Será que as pessoas elas vão me dar o carinho que elas me davam antes? Daí eu comecei a imaginar tudo aquilo. E daí começou a bater o receio do que a sociedade poderia fazer. Porque daí eu comecei a pesquisar sobre essa população. Daí eu comecei a ver o quanto essa população ela é exterminada pelo simples motivo de ser transexual, né? Pelo simples motivo de ferir e as pessoas acharem que isso é uma ameaça e que aquilo fere o orgulho delas. Então, a cada dia as pessoas trans estão morrendo ou sendo violentadas por diversas coisas que o sistema coloca pra gente, né? Então, daí eu tive receio e eu só fui falar com a minha mãe sobre essa questão da transexualidade, que eu era um homem trans, com 18 anos, que foi no ano passado, que eu falei pra minha mãe, no meio do ano passado. Eu falei, mãe, então, eu queria conversar contigo, expliquei tudo certinho, o que era ser trans pra mim, sobre como eu me entendia enquanto criança, e como eu me diferia dos meus irmãos e irmãs, né? E daí ela começou a chorar, e olhar pra mim, chorar e falar que ela não entenderia nunca, mas que ela me amaria sempre. Daí, a partir daquilo, eu comecei a perceber, tá, ela não entenderia nunca, eu quero que ela entenda, mas ela me ama. Então, eu tenho que dar um tempo. Eu acho que seria basicamente isso que eu preciso fazer. Dar um tempo para que as pessoas se habituem e respeitem e aprendam sobre, né? Porque as pessoas, muitas vezes, elas não têm contato com uma pessoa transexual. Não há uma pessoa transexual no seu trabalho, não há uma pessoa transexual na sua família, não há uma pessoa transexual na sua escola, muitas vezes, que tenha o seu nome social ou seu nome civil após a retificação aceito. Então, muitas pessoas não têm o contato com as pessoas trans, com essa população T. Então, há, por causa disso, uma falta de informação sobre essa população. Então é até compreensível quando uma pessoa vem pra mim e fala, tá, o que é isso? Daí eu tenho todo aquele trabalho de explicar, porque eu entendo que esse é um trabalho de formiguinha, né? É um trabalho de passar sobre a nossa identidade, é um trabalho de as pessoas conhecerem que o leque sobre a sociedade é muito mais amplo do que elas imaginam, do que contaram pra elas quando elas eram crianças. E essa não aceitação, ela colaborou para que eu também sofresse diversas violências. Uma das coisas que eu tenho muita certeza, assim, ó, se eu não fosse tão ligado à igreja, eu não teria sofrido tanta violência como eu sofri, porque eu achava que as violências que eu sofria, ela era uma forma de castigo de Deus para a minha pessoa. Ou seja, eu sofria violência e eu aceitava, porque era o lugar onde eu tinha sido, né, designada, porque eu estava fazendo uma coisa errada, logo eu tinha que sofrer violência, porque era a forma, né, que se educa, que se ensina. E não, né? Tipo, é isso que eu falo, né? Era um inferno que eu mesma já estava construindo ali, em vida. Da graduação, eu passei a minha graduação inteira no armário, né? Nem como gay, né? Porque aí a gente vai fazer as diferenciações de gay, viado, bicha, né? O gay seria o mais normativo, geralmente branco, né? Então, não me colocava nas aulas, não me colocava na minha vida pessoal, nas minhas amizades, nos relacionamentos, que eu basicamente não tinha. Então eu passei uma graduação inteira não me afirmando e não vivenciando a minha sexualidade e o meu gênero da maneira como
Eu gostaria, até porque eu nem sabia como é que era essa maneira que eu gostaria, porque eu não conseguia me permitir, então eu não tinha como testar, né? Então isso foi dos meus 18 até os meus 22 anos. O feminismo foi um despertar importante assim, para mim, o contato com autoras feministas, com professoras feministas. E já do caminho do mestrado para o doutorado, eu já comecei a manifestar uma identidade de gênero não masculina, né? Então, de começar a experimentar e ver até onde eu vou, quem eu sou. Vamos lá, então, agora que eu estou derrubando essas barreiras, o que eu posso ser, quem eu posso ser, né? Na verdade. O que fez com que eu despertasse para o lado do ativismo, primeiro porque eu me criei numa família que já era ligada a uma base política. Então eu via movimentos estudantis e tal, né? Fora que eu já pertencia de grupos da igreja. Então tinha as mulheres que faziam caridade, tinha todo um outro rolê, e eu via isso como uma forma bonita, né, de se contribuir com o mundo. E só que o fato de eu ter sofrido violência num dos relacionamentos fez também para que eu acordasse para isso. E daí eu percebi que não, pera, tem alguma coisa aí que não pode acontecer. E uma das coisas que eu me jurei enquanto uma pessoa que sofreu violência, que conseguiu passar por esse período, era de tentar evitar que outras pessoas passassem por isso. Então o meu ativismo ele vem mais ou menos nessa perspectiva. Se eu, por exemplo, na época, porque eu já sou uma pessoa, imagina, eu estou beirando os 40 anos. Se na época, com 16 anos, que eu comecei a me perceber diferente, se eu tivesse referências, se eu soubesse do que estava se tratando a minha vida, eu não teria me condenado da forma que eu me condenei. Então, facilitar as pessoas, ter esse diálogo, ter um acolhimento. Que às vezes a pessoa sofre uma violência e ela não tem com quem conversar. E ela não quer conversar com o melhor amigo, né? Ela quer conversar com alguém que seja neutra, entende? E não tem. E há necessidade, né, de alguém que faça esse acolhimento, que consiga ser expressivo a ponto de poder estar auxiliando em todo esse processo, que é doloroso. Nenhum processo de aceitação é fácil, nenhum deles. Aí a gente fala assim, ó, para a comunidade LGBT, quando a gente fala sobre lésbicas, bissexuais e gays, a gente está falando sobre uma aceitação enquanto. Agora, quando a gente vai falar na transexualidade, muitas das vezes a pessoa primeiro se identifica enquanto gay, para depois se identificar enquanto trans. Ou seja, são dois processos de aceitação. Então, há necessidade de a gente ter outras pessoas a quais possa conversar e criar uma rede, uma comunidade, né? O meu ativismo ele vem mais ou menos dessa necessidade. Da necessidade para mim, de me compreender enquanto pessoa, e também na necessidade de, talvez, poder auxiliar outras pessoas para que elas não passem, pelo menos assim, se elas não passarem 5% do que eu passei, já tá valendo. A gente tem que falar sobre a questão do sistema, né? Nosso sistema social, que ele influencia todas as vidas, sejam de homens quanto mulheres, né? Então, o patriarcado ele vai influenciar na vida do homem, e o patriarcado vai influenciar na vida da mulher. E para a sociedade, esse entendimento de uma pessoa cis, uma pessoa trans, começa a partir desse sistema de que a gente precisa de pessoas que continuem sendo na sua formalidade para que haja uma reprodução. Então, a negação da identidade trans vem muito por causa disso, por causa de a gente precisa dessa questão da procriação na nossa sociedade, e quando isso não acontece, as pessoas rejeitam essa população. A gente está falando de duas populações, né? A cis e a trans. Eu já expliquei um pouco sobre o que é a população trans. E a população cisgênera, é bom até para a gente entender, são pessoas que quando a gente nasce, eu falei que quando a gente nasce, as pessoas definem a nossa identidade de gênero pela nossa genitália. E as pessoas cisgêneras são aquelas pessoas que, mesmo nascendo com uma genitália feminina ou masculina,
elas vão se identificar a partir do tempo, a partir da sua infância, a partir da sua adolescência e da vida adulta com aquela identidade. Aquilo não vai incomodar. A gente pode falar que a questão de normalidade na nossa sociedade vale para eles, mas não vale para nós. Mas a questão da definição é a mesma. Quando a gente é pessoas trans, a gente se entende, já tem um entendimento de si, só que a gente só quer reformar a nossa casa. As pessoas cis muitas vezes também se entendem e se aceitam e também só querem reformar a sua casa, que é fazer um botox ou fazer qualquer cirurgia plástica que as pessoas cis ao longo da vida vão fazendo, só que elas ignoram que isso é a mesma coisa que a população trans faz, só que isso não vai influenciar para que isso marginalize aquela população cisgênera. Eu não sei o que passa na cabeça de uma pessoa cis, né? Mas eu sei que passa na minha, né? E eu acho que o que passa na minha bom, os porquês, né? Por que eu vim desse jeito, por que isso tem que existir, né? E são muitos porquês, né? E um deles é o desafio do corpo, né? Da identidade. Eu acho que falo de novo sobre a existência, sobre o meu existir, sabe? É sobre não você ser diferente no meio de tanta gente que simplesmente a preocupação não é ter, sei lá, às vezes ter um pelo na cara ou ser reconhecido ou ser tratado como você sente, não como as pessoas te veem, em certo grau, né, de transformação. Quando a gente fala de uma pessoa trans, a gente está falando de uma pessoa que rompeu a norma do binarismo que é imposto lá na biomédica, né? Que o médico, quando vê a pessoa que tem um sexo masculino ou feminino, já diz: olha, mamãe, é um menino. E daí a mamãe, ela corre para dentro de casa, pinta o quarto de azul, compra uma bola de futebol, compra as camisetas do time do pai, e daí já começa aquelas brincadeiras, né? Que o filho vai ser o pegador, vai ter carrinho, porque o filho vai gostar de brincar de carrinho, enfim, né? Quando você rompe isso, você está fazendo o quê? Você está se tornando uma pessoa trans, uma pessoa que não aceita esses papéis de gênero, esse comportamento. Mas quando você aceita e, de certo modo, nunca se questiona a vida inteira, porque isso eu acredito que é um dos pontos que faz com que algumas pessoas tenham maior dificuldade em se aceitar enquanto pessoa trans, que é o fato de você passar uma vida inteira sem se questionar o porquê que você faz determinadas coisas, o porquê que homens e mulheres são diferentes socialmente, sendo que na verdade não tem o porquê de serem diferentes. E é uma coisa que é muito lógico, é por causa da criação. Por exemplo, a gente fala que não temos mulheres engenheiras na universidade, mas nós não temos mulheres engenheiras na universidade porque desde o início da infância ninguém quis desenvolver isso nelas. Eu não vejo mulheres ganharem kits, por exemplo, de produtos químicos para brincar. Mas eu vejo os meninos receberem, né? Então, na nossa sociedade, que é heteronormativa, cisnormativa, que entende que essa população cis é a população normal, nesse entendimento de normalidade que se coloca na sociedade, então essa população cisgênera, ela vai ter todo e qualquer aceitação e acesso, e até certo privilégio, por ser cisgênera. Então, quando você nasce cisgênera, você já é pré-estabelecido que você vai ser, em relação a homens, né? Você vai ser aquele homem que vai trabalhar, vai ter o acesso ao trabalho, vai ter o acesso à educação, vai ter o acesso à educação superior e vai ter acesso a uma profissão. E posteriormente vai ter acesso até a uma família. Então seria todo esse conjunto da sociedade que é embutida aquelas pessoas cisgêneras. Mas quando a gente fala da população trans, é aquela população que em si não tem direitos básicos. Direitos como a questão do nome, a questão de acesso ao trabalho formal e não trabalho autônomo, como muitas vezes a gente é obrigado a ter, né? Então, até a questão da saúde, que é uma questão básica, né? Que a gente precisa estar indo no posto de saúde, estar se consultando, estar fazendo exames de rotina. E essa população trans, muitas vezes, não vai ter esse acesso. Porque o Sistema Único de Saúde, a partir de 3 anos atrás, ele não entendia que aquela população precisava. E também não reconhecia também a questão do nome social. Então, aquela população
que já não se vê na sociedade, que é aquela população que a sociedade rejeita, violenta, mata e vai silenciando a partir do tempo, ela também não quer ter mais esse constrangimento quando vai para um posto de saúde, quando vai se consultar com uma pessoa que não entende sobre a sua existência e que vai menosprezar ou mesmo vai ficar até menosprezando e negando a identidade daquela pessoa quando ela se apresenta daquela forma que ela quer. Assim, sobre as diferenças, assim, sobre ser cis, ser trans, eu acho que tem lados bons e lados ruins, assim. Um lado que eu realmente não gosto é que eu sofro muita disforia por eu ter peitos, eu ter seios femininos. E muitas vezes algo que me incomoda muito é, sei lá, falar com homens cis e saber que eles têm peito reto, sabe? Eles nunca tiveram que lidar com isso, eles não têm que fazer uma cirurgia que custa cerca de 12 mil e ficar umas 2 ou 3 semanas tendo uma recuperação pesada e tal. Eles só têm peito reto. Isso me deixa um pouco... Ah, que saco. Isso eu sinto inveja. Mas existe aquela questão assim que às vezes as pessoas perguntam sobre tu queria ter nascido cis. E apesar dessa questão que eu tenho com o peito, eu não queria ter nascido cis, porque eu gosto de ser trans, porque eu acho que uma das diferenças de ser trans para ser cis é que muitas vezes tu tem que se construir, e tu tem que construir a tua identidade e construir quem tu é. Claro, tem essa questão da solidão, de muitas vezes tu não entender o que está acontecendo e não saber que rumo que tu vai tomar com essas emoções e com o que tu quer fazer e tal. Mas assim, pessoas assim, cis, especialmente pessoas cis hétero, elas só... Eu não quero dizer que elas não são pessoas tipo, criativas ou que elas fazem coisas interessantes na vida. Claro que elas fazem, mas elas nascem e elas crescem e elas só estão naquele ambiente ali e elas não passam por essa experiência assim de se descobrir dessa maneira. E assim, isso é um nível que pessoas em geral, tipo, cis, mas não hétero, passam, mas cara, quando tu é trans, tu realmente tem que, tipo, se inventar. Como eu tinha falado agora, eu passei 20 anos da minha vida sendo socialmente mulher, e quando eu percebi que eu era homem, eu tinha que, sabe, mudar algumas situações ali. Claro, muitas coisas já vinham, porque eu sou, mas a maneira de como tu muda, assim, em relação a socialmente, de ser chamado como homem, ser chamado como Roberto, como tu reage com isso, como tu reage com as coisas, tu se inventa, tu se cria, tu se faz, tu se forma. Mas as grandes diferenças que a gente tem ainda é pessoas cis acessam qualquer local da cidade e não é embarrado, né? Pessoa trans não. Pessoas cis conseguem empregos, pessoas trans não. Pessoa cis pode, dependendo da pessoa, se ela não for negra, periférica, ela consegue ter um apoio maior da segurança pública do que uma pessoa trans. Então a gente tem várias coisas que dificultam. Por exemplo, o acesso a uma sala de aula. Porque muitas das vezes a pessoa trans ela já é expulsa de casa mais cedo, então ela não tem esse acesso. A falta de acesso também a utilizar um banheiro dentro da escola, ao uso do nome social. Então todas essas dificuldades fazem com que a pessoa ela não se desenvolva e ela não ocupe determinados espaços. Enfim, eu acho que essas são diferenças que são cruciais no desenvolvimento das pessoas e que as pessoas trans não têm acesso. Os apoiadores agora, no caso da população trans, eu acho que a principal tarefa dessa população é que deveriam reproduzir tudo aquilo que eles aprendem. Ou seja, quando a gente fala para uma pessoa cis sobre a nossa existência, a gente pede primeiramente que não o entendimento, mas o respeito. Então, é esse mesmo respeito que a gente pede que seja devolvido. Ou seja, aquela questão de empatia, de você não estar no meu lugar, você não vive a minha realidade, mas eu peço que você compreenda e entenda que as violências elas batem no meu corpo e muitas vezes fazem cortes. Então,
para essa população que apoia a nossa causa, continue apoiando e continue, quando não há uma pessoa trans naquele espaço, continue falando que é importante que as pessoas respeitem, seja qualquer identidade, que qualquer pessoa queira se identificar, seja uma pessoa trans, seja uma mulher travesti, seja uma pessoa transgênero, ou seja uma pessoa não binária, por exemplo, que não se identifica nem com o sexo masculino, nem com a questão da feminilidade. Então, a questão do respeito, muitas vezes a gente precisa ter, e precisa que aquelas pessoas, quando a gente não está, que elas reproduzam tudo aquilo que a gente tenta ensinar. Bom, primeiramente, eu sei que ninguém dá o que não tem, né? Então, uma pessoa cis que ainda não sabe o que é respeito, primeiro se respeite, se entenda, se conheça, e esse é a chave do caminho para você reconhecer o outro e respeitar o outro, né? Então, mas uma pessoa cis que tem um conhecimento do que é uma pessoa trans, cara, eu acho que é você inserir a pessoa, sabe? É realmente você entender que a pessoa é muito diferente de você, embora a gente é semelhante, mas é uma outra história isso, sabe? Eu acho que é o respeito. Eu acho que quando você entra com ele, cara, o resto eu acho que só vai na consequência. É uma das coisas que eu penso, assim, que o que a gente deve melhorar na nossa sociedade é o respeito mútuo às pessoas, indiferente do gênero, do sexo, da religião, da cor, da classe social. E quando a gente fala nisso, eu levanto muito a bandeira da transexualidade, porque as pessoas, elas simplesmente violentam as pessoas por elas serem diferentes e elas não aceitarem essas diferenças, né? É como se o fato de eu ser uma mulher trans, eu autorizasse as pessoas a me violentar. E na verdade não é isso. E uma outra coisa também é o respeito ao nosso corpo, né? Porque a gente não autoriza que as pessoas simplesmente nos toquem pelo fato de nós sermos trans. Principalmente homens. Homens cis que acreditam que pessoas trans se tornaram trans para agradar sexualmente a eles, né? Como se a gente vivesse ainda naquele falocentrismo, né? Que todo homem é aceitável, que toda pessoa trans feminina se relaciona com homens, só com homens. No núcleo das pessoas cisgêneras, elas precisam saber que aquilo existe. E cada vez mais a gente vem ganhando espaço com isso, né? A gente vem na televisão, a gente tá nos programas, a gente tá produzindo conteúdo nas mídias alternativas, no YouTube, sendo jornalista, sendo diversas coisas que a gente sempre foi, só que agora que a gente é notado. Então a gente precisa que essas pessoas respeitem, reproduzam aquilo que a gente fala, mas em tom de se colocar no seu lugar, não em tom de se apropriar da nossa fala, e sim falando enquanto uma pessoa cis que reconhece que há aquela população transgênera, transexual e a população de travestis. Então aquela pessoa tem que se colocar no seu lugar de fala e falar com todo respeito, com toda a empatia sobre a nossa população. E para além disso, a gente pede que apoiem as nossas causas, que é primeiro a nossa causa por ter a nossa identidade reconhecida, a questão de colar junto com a questão de as pessoas trans, elas precisam ter o seu nome reconhecido e elas precisam que a burocratização de todo o processo não seja tão massiva. Então, que caiam junto com a gente nessa luta, que caiam junto com a gente quando a gente fala que a gente quer mais espaço no mercado de trabalho e que a gente não está querendo roubar espaço de ninguém. A gente quer aquilo que já é assegurado a você, que é cisgênera. Então, a gente só quer uma política afirmativa e uma política de inclusão, que a gente nunca teve e que agora a gente está querendo, porque a nossa população ela está necessitando disso e sempre necessitou. Só que agora ela ecoa pelos lugares. Pessoas cis muitas vezes só parece assim, na minha experiência, que elas não sabem muito o que elas estão falando e tal, então, sei lá, o que eu mais diria que elas poderiam fazer realmente, tipo, escutar pessoas trans, assim. Existe informação por aí, sabe? Existem youtubers trans, existem livros, existem textos, existem várias pessoas em redes sociais falando sobre isso e tal, então eu acho que o que mais ajuda assim nesse aspecto também é tipo ouvir as pessoas trans falando por si próprias, porque isso é algo que muitas vezes parece que não acontece muito
essa relação, não só a relação de cis com o trans, mas com qualquer isso de o oprimido e o opressor, sabe? De muitas vezes não escutar o outro lado e só criar, assim, assumir coisas que muitas vezes não estão certas e por mais que tu queira ajudar, às vezes acaba atrapalhando. Então, uma outra questão também é o fato bem básico, que é o respeito ao nome social, respeitar a identidade da pessoa, sabe? Por exemplo, assim, eu não vejo ninguém não tratar por nome social artistas da TV ou da música. Eu não vejo a pessoa ir lá na Wikipédia e pegar, por exemplo, o nome da Lady Gaga e dizer assim, não chamo mais de Lady Gaga agora, por causa que a gente vai tratá-la pelo nome, né, de registro. A gente não vê, mas o mesmo acontece com as pessoas trans. As pessoas, elas se desprendem, né? Não tem uma Wikipédia, mas elas vão buscar no registro escolar, elas vão buscar na lista da chamada, elas vão buscar em algum local para poder utilizar do nome de registro como uma forma determinante, policiadora, de que qual lugar que você pertence, qual lugar que você foi designado e qual lugar que você deve pertencer. Porque esse é o grande diferencial, né? As pessoas cis, elas acabam se tornando policiais desse sistema. E é um sistema que policia elas também. E em vários outros sentidos, né? O corpo da pessoa cis, se a mulher depila ou não depila, se o menino é bombado ou não é bombado, isso são tudo policiamentos sociais que ainda colaboram com a indústria farmacêutica, com essa indústria da saúde, porque você sempre vai tentar buscar alcançar um padrão que você nunca vai alcançar. E sempre quando você estiver próximo a esse padrão, eles vão inventar alguma coisa diferente para que você gaste dinheiro e para você tentar se adequar. Então, seria abraçar as nossas causas e as nossas bandeiras e lutar quando a gente diz que a gente quer uma educação que inclua a questão do gênero, a questão da diversidade dentro de uma sociedade. Seja a questão de gênero entre uma pessoa cis, entre homens e mulheres, ou seja a questão da transgeneridade entre homens e mulheres. Então, seria basicamente isso. Esse seria o ponto principal, que eu acho que é uma falha que a gente tem, das pessoas cis romperem com essa questão dos seus privilégios e muitas vezes deixarem a gente falar e colar junto. E quando a gente pensa nessa questão das pessoas trans, eu também falo uma coisa que é muito clara, assim, ó. Acredito que as pessoas trans, elas têm que tentar se aceitar dentro dos limites que elas possam conseguir chegar naquele momento. Eu vejo que muitas pessoas trans têm a disforia, tentam alcançar um lugar a qual não é alcançado nem por uma pessoa cis, sabe? Por exemplo, assim, ó, se eu fosse definir mulher pelas mulheres que aparecem nas propagandas de cerveja, eu conheceria pouquíssimas mulheres, entende? Porque não se enquadra naquele local, né? E a gente tem que aceitar certas coisas, certas limitações, e isso no modo geral. A pessoa cis, né? A pessoa trans, da gente conseguir para poder seguir em frente, né? Se você tem um objetivo, quero operar o nariz, ótimo, mas o fato de você não ter operado o nariz ainda, ele não pode ser um determinante para que você não saia na rua, para que você não lute pelos seus direitos, para que você se violente dentro de casa. E eu não falo isso, né, volto a dizer, não somente para a pessoa trans, porque as pessoas cis também passam por isso, né? Por essa cobrança da beleza, da aceitação do outro, principalmente as mulheres pela aceitação dos homens. Homens esses que muitas das vezes nem estão num padrão estético. Olha, pessoas trans muitas vezes passam por desconforto na rua, por pessoas que muitas vezes até sem más intenções não reconhecem a nossa identidade. Eu ainda passo muito por isso, porque como eu ainda não sou humanizado e tal, eu tenho uma aparência muito feminina ainda. E, por exemplo, em banheiros públicos é um problema para mim, porque eu não sei se eu vou entrar no banheiro feminino e uma pessoa vai pensar que eu sou um homem, ou se eu vou entrar no banheiro masculino e uma pessoa vai pensar que eu sou mulher. Eu já entrei nos dois, então muitas vezes eu não tenho certeza, assim, tipo, qual que seria menos pior pra mim usar, sabe? Então muitas vezes, assim, se tu tá vendo um trans, um desconforto, assim, uma situação, assim, cara,
ajuda, tipo, tá ali do lado, sabe? Assim, se tu vê uma pessoa trans usando o mesmo banheiro que tu, muitas vezes basta só respeitar, sabe? Tipo, talvez não comentar nada, ou se alguém vier, tipo, com um comentário e tal, só, tipo, olha pra pessoa, fala, tipo, querido, não, né? Isso, acho que já ajuda bastante, sabe? Já ajuda a, tanto assim, a pessoa trans perceber que ela tem aliados ali que podem ser úteis nessas situações, quanto para pessoas que não estão ali para respeitar, que, opa, sabe, essa pessoa vai estar ajudando, não, estou sozinho aqui, então não vou me meter. Acho que isso ajuda. E claro, ó, o respeito ao nome social, o respeito pela pessoa, a não violência, não chegar atacando, não se achar melhor por ser uma pessoa cis, que isso acontece muito, né? As pessoas cis às vezes nos olham com um olhar assim de ai, tadinha, é uma pessoa trans, eu vou tratar bem porque ela é uma pessoa trans, né? E tipo, não. Tipo, às vezes eu tenho mais pena da pessoa não ter se questionado por que ela é cis ou por que ela está dentro de determinados padrões do que eu que consegui romper essa caixa, né? Respeito da afetividade e da escuta principalmente.